Nós estamos recebendo hoje aqui no nosso Conexão 92 a médica cardiologista Flávia Gaudiano e também a Lenara Ramos. A Lenara é mãe da pequena Cecília, né? A pequena Cecília que é personagem central também aqui do assunto que nós vamos discutir agora, que é a cardiopatia congênita. Até a doutora Flávia estava aqui falando que 1% das crianças que nascem no Brasil tem algum tipo de situação de problema relacionado ao coração. E é isso que a gente vai falar a respeito de agora. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Boa tarde. Primeira vez aqui, né, doutora? Sim. Seja bem-vinda. Tudo bem, Lenara? Tudo bem, boa tarde. Doutora, o que é a cardiopatia congênita? Porque para muitas pessoas acaba sendo, principalmente quem nunca teve uma experiência ou viveu algo parecido, se depara com esse palavrão, esses dois palavrões, né? O que é a cardiopatia congênita? Qualquer patologia, doença que acomete o coração no período intraútero. Uhum. Ou seja, a partir do momento que começou a formar o coração até o nascimento, qualquer coisa que acontecer para esse coração, a gente chamaria de cardiopatia congênita. Uhum. E ele tem algum nível de gravidade, uma situação mais grave ou outra? Sim, tem desde patologias incompatíveis com a vida, que vai ter morte intraútero, às vezes, até doenças super simples que vão ser diagnosticadas com 50 anos de idade. E a senhora até falava aqui que, até a Lenara até colocou que é perfeitamente possível detectar antes. Como é que se faz essa detecção? E a importância, né, de se detectar antes? Olha, é muito importante, primeiro, fazer o pré-natal. Porque tudo parte do momento que a mulher tem o diagnóstico, estou grávida, e vai procurar um acompanhamento. A partir daí, né, o obstetra, que é o médico que faz acompanhamento, ou o médico da UBS, que faz esse acompanhamento da gravidez, vai fazer todo esse acompanhamento dos batimentos, né? Aí a partir daí vai encaminhá-la para fazer o ultrassom obstétrico, e depois o ultrassom morfológico. No ultrassom morfológico vão ver as partes da criança, cabecinha, bracinho, rim, estômago e o coração. E aí, a partir desse momento que é feita a primeira imagem do coração, já pode se desconfiar de alguma coisa alterada. E aí dali é indicado um ultrassom do coração do feto. Esse é o exame, vamos dizer assim, principal, que vai bater o martelo, que vai pegar quase que 100% das patologias. Ah, não, essa criança tem uma patologia cardiológica, e a partir daí inicia-se tudo que pode vir após esse diagnóstico. Eu não sei o Anderson, até porque o Matheus e o Pedro aqui, Pedro vai demorar um pouco ainda, né, Pedro? Nós somos pais. Acho que não sei se você, mas eu passei por isso, de ver o batimento do coração do filho ali durante a ultrassom. É algo que particularmente para mim emocionou bastante. Não sei como é que foi, se você também, embora você seja pai também de dois jovens, né? Como é que foi, se você viveu esse momento, se você lembra como é que foi? Sim, não, eu vivi, com certeza é emocionante, né? Fica lá, parece uma batedeira, né? Que bate mais rápido, né? Sim. Com certeza, eu tenho 2 filhos, né? Uma filha de 22 e um de 18, então eu acompanhei dos dois. Eu acho que todo pai que... É um momento realmente que não tem... Que é responsável, eu acho que ama, né? Sim. Assim, vivenciar cada fase do pré-natal, da gestação da esposa, acho que ele tem que acompanhar, né? São momentos. Agora, Lenara, como é que foi a tua experiência com a Cecília? Em que momento do pré-natal que você descobriu essa situação com ela? Conta pra nós a história da Cecília. Bem, a Cecília é minha segunda filha. Sim. Né? Então eu já tinha tido uma primeira gravidez, tudo certo, fiz o pré-natal. E a Cecília foi uma criança que eu não senti nada diferente, né? E quando eu cheguei para fazer o ultrassom morfológico com 20 semanas, o médico aqui em Brusque notou que ela tinha algum problema, alguma coisa no coração. A partir dali eu já fui encaminhada para um cardiologista, e aí ele fez o ecocardiograma fetal, que é esse exame que a doutora Flávia estava falando, e ali ela já foi diagnosticada com uma doença chamada síndrome da hipoplasia do coração esquerdo, que é uma cardiopatia gravíssima, né, doutora? Sim. E a partir dali a gente já foi encaminhado para São Paulo, e a gente bolou um plano de tratamento para ela. A gente sabia que as chances delas eram baixas, poucas.
Há 11 anos atrás eu fui para a internet, contrariando os médicos, né, que pedem pra gente não pesquisar nada na internet. Mas eu queria achar alguém, uma luz, uma né? resposta, né? E há 11 anos atrás eu encontrei muitas mães que contavam a história dos seus filhos, mas nenhum filho vivo. Eu não encontrei uma criança viva há 11 anos atrás. E aí a gente se foi para São Paulo e lá começou o tratamento dela, né? Que são 3 cirurgias cardíacas. E doutora, e a pergunta é, obviamente hoje em dia nós temos aí o avanço todo da medicina, da tecnologia. Eu particularmente acho um pouco difícil que alguém não consiga diagnosticar, claro, se não fizer o pré-natal certinho, mas vamos considerar alguém que não tenha detectado isso antes. Que tipo de situação que isso pode desencadear depois do nascimento? Então, tudo depende do grau de gravidade que tem nesse coração, né? Como eu lhe expliquei, tem crianças que vão ter um coração tão complexo que mesmo estando dentro do útero, elas vão vir a falecer, tá? Tem crianças que ao nascer precisam ser operadas na primeira hora, nos primeiros momentos de vida, ou até na primeira semana. E tem crianças que vão ter doenças muito, muito tranquilas, que às vezes não vão precisar de nenhum tipo de tratamento, ou às vezes o próprio corpo vai resolver o problema. Certo. Tá? Então, toda a complexidade depende do que essa criança tem. Por isso que o diagnóstico feito corretamente e assim que possível é muito importante para poder saber o que vai ser necessário dali para frente. Que, por exemplo, a Cecília nasceu com uma doença que precisava estar dentro, esse parto foi dentro de um hospital que pudesse recebê-la e já iniciar o tratamento imediato. Se ela não tivesse lá, ela não teria sobrevivido. Isso foi crucial para a sobrevivência dela, né? Sim. E isso é uma coisa muito importante, porque assim, ó, gente, é muito mais fácil eu pegar a Lenara, levar ela para São Paulo e lá ela ter esse parto do que eu pegar a Cecília, recém-nascida, e botar ela dentro de um transporte para chegar no hospital. Que seja em Blumenau, vamos dizer assim, esse hospital. A maioria não sobrevive ao transporte. Então, por conta disso, pensou-se em realmente investir mais na informação, das pessoas começarem a ir atrás de ter esse exame, de fazer um eco fetal, né? Então, por exemplo, no Brasil, hoje faz-se eco fetal para quem? Para quem tem um plano de saúde, quem pode pagar, e normalmente para gestante diabética, porque o diabetes gestacional tem uma, vamos dizer assim, aumenta muito a chance de ter problema no coração, tá? Nós ainda não temos acesso a todos para esse exame. Apesar de ser lei, sim, no nosso país, é um dos poucos países do mundo que é lei, no pré-natal, todas as gestantes devem fazer o ecocardiograma fetal. Justamente pensando nessa questão de já nascer no lugar certo. Só que a gente não tem capacidade de fazer eco fetal para todo mundo no nosso país, né? Uma coisa é a lei, outra coisa é o que é feito, conta, né? Então, assim, ainda não tem número de profissionais com capacidade para isso, não tem estrutura ainda. Ah, tá, eu fiz o eco, e aí, vou mandar essa criança para onde? Ah, ela tem que ir lá para São Paulo. Nós estamos aqui, imagina que mora no norte, no nordeste, que tudo é mais longe ainda. Então, assim, é muita coisa, uma estrutura muito grande para atender, né, essa, vamos dizer assim, essa doença, né? Mas, assim, ó, uma coisa é certa, a maioria das crianças que nascem com cardiopatia são cardiopatias simples. Amém. Que podem nascer no hospital normal. Comum, parto normal, tudo normal. E tem uma estatística de pessoas que por não ter esse equipamento, por não conseguir ir até São Paulo, por não saber antes. Eu não sei essa estatística. Não tem? Não. Mas seria importante Brusque já se preparar com equipamentos. Então assim, ó, a verdade, o país está investindo nisso, né? Está tendo até, eu estava contando para a Lenara que quando eu fiz o curso de ultrassom pediátrico, de eco pediátrico, a minha professora falou: Flávia, vamos fazer ultrassom fetal, vamos fazer. Eu falei assim que possível eu faço, não está na hora ainda, eu não consigo ter essa disponibilidade. Então hoje, nesse momento, eu faço,
né? Tô fazendo uma pós-graduação em ecocardiograma fetal, acaba em setembro. Então, a partir de outubro eu já vou poder trabalhar com esses exames. Mas é um empenho enorme, não é uma coisa simples, é um investimento financeiro altíssimo, de tempo, porque, gente, é uma coisa muito complicada. Não é um exame fácil. Sim. Até assim, eu fui fazer um curso de ultrassom obstétrico mês passado. Todo mundo pergunta assim, mas você faz coração, por que você está fazendo um curso de coração, de obstetrícia, de imagem obstétrica? Eu falei assim, mas esse coração está dentro de um corpo. E esse corpo está dentro da barriga da mãe. Sim. Então, é um investimento que demanda tempo da pessoa que está ali. Demanda dinheiro, porque nada disso é de graça. Tudo eu estou pagando do meu bolso. E o tempo que eu estou lá, eu deixo de trabalhar. E eu tenho filho. Você imagina toda uma complexidade de coisas, né? Então, assim, o nosso país, assim como a nossa cidade, segue mais ou menos esse ritmo. A gente tenta, a gente tem pessoas interessadas. O meu curso, que é em São Paulo, que é um curso super, graças a Deus, assim, renomado. Tem gente do Brasil inteiro. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste. Isso vai ser um crescendo, mas ainda, gente, está muito no começo. E a Cecília hoje está com quantos anos? A Cecília tem 11 anos hoje. 11 anos já? E super tranquilo o desenvolvimento dela? Mais ou menos. Mais ou menos. Não, ela tem uma vida muito próxima do normal, né? Mas como ela fez 3 cirurgias cardíacas, a doutora até sabe explicar melhor que eu. Sim. O coração é o problema principal, mas ele afeta o corpo inteiro, em geral, né? Então, assim, por exemplo, na segunda cirurgia, com 5 meses, ela teve um AVC, ela ficou hemiplégica, ela não emitia mais som, não engolia mais comida, saliva. Então foi feito todo um trabalho, apesar de eu ser da área da saúde, eu sou fisioterapeuta. Sim. Foi todo um trabalho em cima dela para ela chegar bem até a 3ª cirurgia. Então, quando ela estava estável, ela foi lá, entrou no centro cirúrgico de novo e fez mais uma cirurgia de peito aberto, ficou mais 2 meses internadas. Então, tudo isso vai atrasando o desenvolvimento físico e mental e psicológico daquela criança, né? Então, a Cecília é uma menina que ela foi muito trabalhada para chegar onde ela está hoje, né? Ela vai no colégio, ela faz aula de dança, ela faz teatro, mas ela teve que ser muito acompanhada por vários profissionais, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicopedagogas. Ela teve dificuldade para se alfabetizar. Mas assim, se você olhar para ela hoje, você não diz nada disso. Não passou por nada disso. Ela é uma criança normal, feliz. Até interessante que ela faz dança, e dança movimenta, o coração bate. Mas ela tem que fazer, né? Porque é mesmo obrigada a fazer para... Ela precisa fazer um exercício físico, né? Sim. Além da educação física do colégio, ela precisa fazer um exercício para que aquele coração esteja bem, né? Que ela já tem o coração, digamos, pela metade, né, doutora? O coração necessita desse exercício para desenvolver. Porque ela está crescendo, está se desenvolvendo, o coração tem que acompanhar aquele dedesenvolvimento normal. Então ela precisa fazer. Ao contrário de muitos que não podem fazer exercício físico porque o coração não... Eu queria até que a doutora explicasse por que muita gente é evitado de fazer exercício físico por causa do coração, não pode praticar esporte. Muitos atletas, inclusive, têm que encerrar a carreira porque houve um problema no coração. Peraí, uma coisa é um atleta, outra coisa é uma pessoa normal. Sim. Um atleta que tem de alto rendimento, no caso. Atleta de alto rendimento, que ele é pago, ele é contratado para isso, é aquela profissão dele. Ele tem vamos supor, uma cardiopatia que, à medida que ele faz uma atividade de alto desempenho, expõe ele ao risco de morte, quem que vai pagar para uma pessoa dessa? Começa daí. Sim. Você vai querer ter um atleta desse? Não. E eu vou te dizer que, às vezes, o atleta, ele vai correr o risco, tá? Ele quer esconder que ele tem, Sim. É bem comum isso daí. Daí acontece dele virar óbito. Porque, assim, às vezes, a primeira manifestação do problema que ele tem é a morte já. Né? Então, assim, tem que entender quem é que não pode fazer exercício. É quem tem, a profissão dele exige uma atividade física extenuante, ele não pode fazer, porque a maioria dos pacientes que tem problema no coração pode fazer exercício. Deve, né, doutor? Deve, exatamente. Tem que ter orientação, né? Que exercício que é, qual a intensidade que você vai fazer, mas deve fazer. Doutor, tu quer eu tinha uma pergunta, doutora, eu queria saber, depois desse diagnóstico da doença, né, a gravidez ela começa a se tornar como um risco, né, porque não pode acontecer uma coisa durante a gravidez, ou ela pode tratar isso normal, essa gravidez dela? E junto dessa pergunta,
Como é que é feito o tratamento durante a gravidez? Porque ainda não, a mãe está ali naquele momento que ela achava que estava tudo normal com ela, e também depois, o pós-parto, como é que ela vai tratar essa criança? Tá, a gravidez não necessariamente é uma gravidez de risco, tá? Por ela ter uma cardiopatia. Por quê? Porque nós temos ali, a mãe, ela ajuda esse coração. Enquanto ela tá dentro... Ela tá balanceando o coração da criança junto. Enquanto ela tá dentro da barriga da mãe, ela tem uma ajuda. O coração dela trabalha metade, vamos dizer assim, metade. Quando a criança respira, a outra metade tem que começar a funcionar bem, entendeu? É aí que começa a complicação. Então, assim, a gravidez de uma pessoa que tá com uma cardiopatia congênita vai ser uma gravidez muito mais acompanhada. Né? A Lenara sabe disso. Quantos exames ela não deve ter feito? Quantas idas a São Paulo? Isso. Sim. Então, assim, às vezes você inicia o tratamento ainda intraútero, tá? Com medicações. Às vezes você faz algum procedimento hemodinâmico, que seria tipo um cateterismo do feto, tá? Às vezes você faz cirurgia intraútero, né? Você faz a cirurgia, volta com ela para dentro do útero, volta ela para dentro da barriga. É mais ou menos isso. E aí nós estamos falando de um coração que tem o tamanho de uma moedinha, né? Uma coisa muito complexa, tá? E depois que nasce também, né? Você vai, primeiras horas de vida já vai para cirurgia. E às vezes tem que fazer 2, 3 cirurgias, né? Porque nem sempre a primeira cirurgia é a corretiva, ela precisa de uma cirurgia para se adaptar, para depois outra, para depois outra. Você vê a história da Cecília, a terceira que possibilitou dela crescer, dela, né, chegar onde ela está. Mas às vezes você não consegue ir direto no tratamento curativo. E tem isso também, que tem o tratamento cardiopatias que são curáveis, e tem cardiopatias que são tratáveis, são coisas diferentes, né? Tem uma, por exemplo, a babá do meu filho, ela nasceu com uma cardiopatia congênita, que é uma comunicação interatrial, que é uma cardiopatia congênita mais comum que existe. Ela recebeu o tratamento nos primeiros meses de vida, ela ficou curada, acabou. O problema dela não existe mais. Diferente da Cecília. Né? A Cecília, ela vai passar o resto da vida tendo algum problema, ela vai ter que ser acompanhada sempre, né? Então, tomando ou não tomando remédio, tudo depende da fase, como é que está se desenvolvendo esse coração, se ele está dando conta de fazer o trabalho dele, né? Então, agora, o risco da gravidez, agora eu vou dar a opinião da mãe, né? O medo na gravidez é que teu filho nasça fora do lugar que ele tem que nascer. Se eu tiver um parto prematuro, por exemplo. Se a Cecília nascesse aqui em Brusque, eu sabia que ela não tinha chance nenhuma. Porque no meio, né? Tu descobre o diagnóstico no meio da gravidez. Foi, né? Com 20 semanas, né? No meu caso. Então, ela nasceu com 38 semanas, eu já estava em São Paulo. Mas o meu medo é que, sei lá, que eu entrasse em parto prematuro. E se ela tivesse que nascer aqui, ela não teria chance, né? Então, esse é o risco da gravidez pela mãe, né? Mas eu tive uma gravidez absolutamente normal, tudo certinho, não senti nada, né? E a gente tem que ficar firme, porque afinal de contas o filho sente o desespero, né? E dá um desespero, né? Tu tem um diagnóstico desse, tu não encontrar nenhuma criança viva pra contar a história. Ficar procurando na internet mais diagnósticos. Mas a gente procura, ainda. gente. Não, todo mundo, né? A gente procura. Inclusive, muitas mães se mudam para aquela cidade, para São Paulo, e ficam o resto da gravidez. Até nascer, até... Gente, é uma mudança radical. Radical mesmo. Em toda a estrutura dessa família, né? Qual é o hospital lá em São Paulo que tem? Então, tem vários hospitais, o Instituto do Coração, tem o Hospital do Coração, que foi onde a Cecília fez, né? Então, assim, temos fora de São Paulo também, a gente tem em Curitiba, em Blumenau faz, em Joinville faz, tudo depende da complexidade dessa doença, que ali vai ter pessoas preparadas para tratar aquela complexidade. Entende? Bom, a verdade é que o diagnóstico precoce, o acompanhamento, isso é essencial. Aliás, o apoio da família também, né? Sim, o apoio da família para a mãe também, porque... Sexta-feira agora é o Dia Nacional de Conscientização da Cardiopatia Congênita, então isso é alerta justamente para se levar o pré-natal a sério. Eu digo isso porque eu sou pai de filho que nasceu prematuro e com a mãe com problema de saúde na época, e então todo o pré-natal foi essencial para que hoje ele está maior do que eu, inclusive. Então a importância de realmente de fazer um pré-natal eficaz, né, doutora? E eu vou te dizer que não é um, nem duas, nem três, que a gente pega assim para fazer um eco fetal com 36 semanas
que acabou de receber o diagnóstico, Sim. porque não tinha procurado ainda atendimento. Passou a gravidez inteira sem uma consulta, um exame, de nada. Achou que teve o primeiro filho, o segundo não precisava mais fazer. E aí tudo se perde, né? É verdade. Tempo é nosso adversário, doutora Flávia, muitíssimo obrigado por essa aula rápida. Tenho certeza que a gente consegue conscientizar, e mesmo que em pouco tempo, um grande número de mães e de pais, e realmente para ter esse cuidado. Obrigado, doutora. De nada. Obrigado, Lenara. Ficou à disposição, né, Lenara? Isso. A Cecília disse da próxima vez ela quer vir junto. Traz ela junto, Ótimo. então. Traz ela junto.